Olá, tudo bem? Você que me segue aqui no meu canal. Estamos aqui junto mais uma vez para estudarmos a Bíblia Sagrada. E hoje a gente vai falar de um assunto muito importante, interessante, que é como identificar um profeta verdadeiro. Mas antes de começar a falar um pouco mais sobre esse assunto, eu gostaria de pedir a você que está aqui hoje pela primeira vez, tá? Que você já se inscreva no canal, que você venha fazer parte aqui deste canal, tá? E se por acaso você gostar do conteúdo aqui desse vídeo, que você possa deixar o seu like, tá? O seu comentário, compartilhar com os amigos, tá bom? Isso vai ajudar bastante aqui o crescimento do canal, tá? O nosso canal ele é voltado para estudos, temas relacionados à Bíblia Sagrada, tá? Um canal de estudos que pode ajudar você que tem um interesse em conhecer um pouco mais da palavra de Deus, tá bom? E para abrir também um diálogo, tá bom? Caso alguma coisa que for falada aqui que você discorda, que você não concorda, que você tem um ponto para analisar, deixa aí no comentário que eu vou ter o maior prazer de ler, tá bom? Hoje, como eu falei, a gente vai falar sobre como identificar um profeta verdadeiro, tá? Então eu já quero pedir para você pegar a sua Bíblia, tá? Eu já estou com a minha Bíblia aqui, ó, tá bom? E eu quero apresentar para vocês 3 pontos na Bíblia de como identificar um profeta verdadeiro. Mas antes eu gostaria de ler com você um texto de um alerta que Jesus fez sobre esse assunto. E aí, esse texto está em Mateus capítulo 24, no verso 24, tá? Pega a sua Bíblia aí e vamos ler esse texto. Quero que você leia esse texto junto comigo, tá bom? Mateus capítulo 24, o verso 24. Jesus ele fez um alerta sobre esse assunto que nós vamos conversar agora, tá? Jesus disse assim, ó: Mateus 24, verso 24. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Então, Jesus ele já havia feito um alerta sobre esses falsos profetas, né? Esses falsos portadores de voz da palavra de Deus, tá? Ora, se para existir um falso profeta, é porque existe um profeta verdadeiro, correto? Você não consegue falsificar uma nota de R$ 15, até porque ela não existe. Você falsifica aquilo que é real, aquilo que é verdadeiro, correto? E é exatamente isso que a gente vai fazer hoje. Eu separei aqui no meu computador 3 pontos importantes que vão ajudar eu e você a identificarmos, né, se uma pessoa que está sendo porta-voz ou mensageiro da palavra de Deus, seja no culto, seja mesmo na internet ou em qualquer lugar, identificar se aquela pessoa ela realmente é um líder, um porta-voz, profeta verdadeiro, tá? E o primeira coisa que eu quero destacar com vocês, para você identificar um profeta verdadeiro, primeiro, um profeta verdadeiro, ele precisa aceitar a encarnação de Cristo, tá? O que quer dizer isso? Aceitar que Jesus era de fato o Filho de Deus, tá? Aceitar a natureza humana e divina de Cristo, tá? Jesus ele veio a essa terra como um homem, mas ao mesmo tempo também ele era Deus, né? E ele mesmo falou isso. Então o primeiro ponto que a gente precisa analisar é analisar se ele aceita a doutrina da encarnação de Cristo, tá bom? De que Cristo era Deus e ao mesmo tempo homem, tá? Próprio Filho de Deus. E aí, a base do texto que a gente tem para afirmar isso daí está em 1 João, no capítulo 4, verso 2, tá? E eu queria que você lesse esse texto junto comigo também, tá? 1 João, capítulo 4, verso 2. Olha só o que a Bíblia diz, tá? Nisto reconhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus, tá? Então esse é o primeiro ponto que a gente precisa analisar para identificar se aquele profeta, aquela pessoa é realmente um profeta verdadeiro, tá? O segundo ponto que a gente precisa analisar também para identificar se um profeta é verdadeiro é ver se o profeta verdadeiro ele precisa manifestar bons frutos em sua vida, tá? E fazer o bem de forma rotineiramente. O que significa isso? Um profeta verdadeiro é aquela pessoa em que ela tem um comportamento no seu âmbito familiar
que condiz daquilo que a Bíblia ensina pra gente, né? Se é um bom marido, se é um bom filho, né? Se é uma pessoa que faz o bem rotineiramente ou que ajuda as pessoas, se não é uma pessoa preconceituosa, se não é uma pessoa que propaga ódio, né? Preconceitos, como eu já havia falado, né? Então, esses são os frutos que a gente precisa analisar naquela pessoa para identificar se aquela pessoa é um profeta verdadeiro. Existem líderes religiosos que, quando sobem ao púlpito, você olha aparentemente parece uma bênção, né? Mas quando a gente vai analisar, às vezes, a vida pessoal da pessoa e olhar, às vezes é uma pessoa que adultera, né? Uma pessoa que é um mau pai para os filhos, é uma pessoa que engana as pessoas, né? E ainda sobe no púlpito para falar ainda da palavra de Deus. Então, uma coisa que a gente precisa analisar para identificar é os frutos desta pessoa, tá? E existe um texto na Bíblia, em Mateus capítulo 7, que Jesus também fala sobre esse assunto, tá? E eu quero ler esse texto com você. Mateus capítulo 7, tá? Mateus capítulo 7, vamos ler o verso 15, tá? Para você ver o que Jesus fala sobre esse assunto também, como ele é importante. Diz assim, ó. Mateus capítulo 7, verso 15. Acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Verso 16. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhe-se porventura uva dos espinheiros e figos dos abrolhos? E aí Jesus começa a falar. Então, um ponto interessante que a gente precisa analisar se um profeta ele é realmente um profeta verdadeiro, um porta-voz verdadeiro da palavra de Deus, é analisar os frutos da sua vida, do seu âmbito familiar, no trabalho, como que essa pessoa é em termos do seu caráter, tá bom? Isso é um ponto muito interessante que a gente tem que analisar também. E o terceiro ponto que a gente precisa analisar é talvez, claro que todos os pontos são importantes, né? Mas esse ponto eu julgaria a você que é talvez um dos mais importantes. O terceiro ponto para a gente analisar se aquele porta-voz é um porta-voz verdadeiro da palavra de Deus é analisar se as suas atitudes e as suas palavras estão de acordo com a revelação da palavra de Deus. O que quer dizer isso? Todo profeta verdadeiro, porta-voz da palavra de Deus, líder religioso, ele precisa falar de acordo com a revelação divina da palavra de Deus. Ou seja, tudo aquilo que ele falar, aquilo que ele ensinar, precisa estar de acordo com a Bíblia Sagrada. Tá? Esse é um ponto interessante para nós analisarmos. Eu quero ler para você um texto que está em Deuteronômio capítulo 13, do verso 1 ao 3. Tá? Quero que você me acompanhe aí na leitura deste texto. Deuteronômio, capítulo 13, nós vamos ler do verso 1 ao 3, tá? Olha só o que diz a palavra de Deus, Deuteronômio. Quando o profeta ou sonhador se levantar no meio de ti e te anunciar um sinal ou prodígio, e suceder ao tal sinal ou prodígio, de que te houver falado e disser, olha só, vamos após outros deuses que não conhecestes e sirvamo-los. Não ouvirás as palavras desse profeta ou sonhador, porquanto o Senhor vosso Deus vos prova, para saber se amais o Senhor vosso Deus de todo o vosso coração e de toda a vossa alma. Você percebe? Se aquela pessoa que está falando da palavra de Deus ou estiver ensinando alguém e esses ensinamentos não estiver de acordo com o que a Bíblia diz, com o que a Bíblia ensina, aí este é um profeta falso, tá? Então, o profeta verdadeiro é aquele que ensina a doutrina bíblica de acordo com aquilo que está escrito na Bíblia, tá? Isso é uma coisa importante que a gente deve levar em consideração na hora de identificar se o profeta é verdadeiro ou falso, tá? E o segundo texto que eu gostaria de ler para vocês, nesse segundo ponto, é Isaías, capítulo 8, verso 20, tá?
profeta Isaías, capítulo 8, verso 20. Isaías 8, 20. Isaías, capítulo 8, verso 20, diz assim, ó: A lei e ao testemunho, se eles não falarem desta maneira, jamais verão a alma. Você percebe? Então, o profeta verdadeiro é aquele que ele fala e ensina e as suas atitudes estão de acordo com a revelação da palavra de Deus. Se por acaso algum líder religioso, alguma pessoa ensinar você coisas que não estão na Bíblia, você já acende aquele sinal de alerta, porque esse sim é um profeta falso, tá? O profeta verdadeiro é aquele que ensina e tem as suas atitudes e as suas palavras estão de acordo com aquilo que está na revelação da palavra de Deus. Bom, antes de terminar, eu gostaria de ler para vocês. Eu tenho aqui um livro chamado O Mistério da Profecia, né? Mark Phelan, né? Um livro muito bom que eu recomendo para você que gosta de ler. E o autor ele fala um comentário interessante na página 222 que eu gostaria de ler aqui para vocês, tá? Comentário interessante que ele faz sobre falsos profetas. Olha só o que ele diz, o autor. O ensino dos falsos movimentos religiosos e de seus líderes não é totalmente sem sentido. Normalmente, eles são sutis, pois apresentam uma mistura de verdade com erro. E se ensinassem apenas o erro, ninguém acreditaria neles. Mas quando as pessoas veem que eles são ensinados, veem que eles estão ensinando algumas coisas boas, pensam que o resto também deve ser verdade. Isso acontece quando as pessoas não estudam a Bíblia por si mesmas. Olha só que comentário interessante que esse autor faz no livro, né? O Mistério da Profecia. E é verdade mesmo. Muitas das vezes as pessoas que não procuram estudar de fato a Bíblia, procurar entender, essas pessoas estão mais propícias a cair no erro ou nos enganos desses falsos profetas. Infelizmente, há uma realidade triste no cristianismo. Muitos líderes religiosos hoje por aí acabam usando o púlpito para outros fins que não são de fato a pregação do Evangelho, os ensinamentos da Palavra de Deus. Hoje, infelizmente, muitos púlpitos estão sendo usados para campanhas políticas, muitos púlpitos estão sendo usados para ganhos financeiros, né? Então, a gente se depara hoje com uma realidade, hoje nas igrejas, que para gente que acredita na Bíblia, né, pessoas sinceras, que tentam estudar e ensinar esse livro da forma como Jesus sempre ensinou, sempre ajudou as pessoas, infelizmente, para a gente é uma tristeza quando a gente vê esse tipo de coisa na mídia, né? Mas é interessante que a gente tem como mudar essa realidade. Como é que a gente muda essa realidade? Se atentando mais ainda para esse livro, estudando esse livro, tá? Esse livro ele tem um poder de mudar pessoas. Esse livro tem um poder de transformar realmente a vida de uma pessoa, desde que ele seja respeitado e lido com a devida coerência e com respeito, tá bom? Então, hoje, infelizmente, há uma realidade nas igrejas que não condiz com a realidade que Deus queria para o seu povo, quer para o seu povo. Então, cabe a nós, a mim e a você, procurarmos estudarmos um pouco mais esse livro, justamente para nós não cairmos na cilada desses falsos profetas, tá bom? Eu quero agradecer a você que ficou até aqui ao final do vídeo comigo, tá? E se você gostou do vídeo, não esquece de deixar o seu like aí, você vai ajudar bastante aí o canal, tá? Se você tem algum tema ou tiver alguma dúvida ou alguma discordância, coloca aí no comentário que eu vou ler com o maior prazer. Eu quero ter essa interação com você, tá bom? E não se esquece de, quando você se inscrever, ativar o sininho para você ser notificado toda vez que eu fizer uma nova postagem aqui, tá bom? Que Deus abençoe você, um forte abraço e até o nosso próximo encontro. Até mais.